o capítulo 4, tá? Nosso último capítulo. E é isso. Vamos lá. A página 59, ele fala sobre lugares geométricos. Quero que você acompanhe comigo. Teoria, tá? Ó. Chama-se lugar geométrico. Vamos lá, vou colocar aqui para vocês. Chama-se lugar geométrico o conjunto de pontos em que eles, e somente eles, possuem determinada propriedade em comum. Vejamos dois exemplos. Ó. Mediatriz de um segmento AB é o lugar geométrico de todos os pontos que estão equidistantes dos pontos AB, distintos de um plano alfa. O que é mediatriz? Mediatriz é a distância aqui, ó, é o segmento que passa pelo o centro aqui do triângulo, né, ó, dividindo o lado em duas partes iguais, mas não necessariamente ele tem que partir de um vértice. Lembra que você tem mediatriz, mediana, bissetriz e altura? Esses quatro? Então, a mediatriz ela tem essa função. Ela divide o lado em duas partes iguais, mas ela não necessariamente ela parte do vértice. Ela está passando no vértice aqui, porque esse triângulo aqui, ó, ele parece ser isósceles, concorda? Tem esses dois lados iguais. Mas não necessariamente ela tem que passar aqui. Nesse caso ela passou. E aí ela passando aqui, ó, ela formou um lugar geométrico, que é um conjunto de pontos que passam por essa mesma reta mediatriz aqui, ó. P1, P2, P3, tem vários pontos aí, né? A questão só nos mostrou esse, mas tem infinitos pontos que passam por essa mediatriz aqui. Então ela é um lugar geométrico. Outro exemplo, a circunferência de centro O e de raio R é um lugar geométrico em que todos os pontos estão à mesma distância do centro, ou seja, aqui tem um ponto que está à mesma distância do centro, que é o raio. Aqui tem outro ponto que está à mesma distância do centro. Então, o raio ele é formado por segmentos de mesmo tamanho, né? Por isso que forma um conjunto de pontos que formam a circunferência. Então, isso também é um lugar geométrico. Então, a gente vai fazer esses exemplos aqui, ó, para você associar, beleza? Ó, a primeira exemplo diz assim, determine o LG, que é o lugar geométrico dos pontos equidistantes a e B. Equidistantes a e B são os pontos, gente, que estão a uma mesma distância, tipo aqui, ó. Esse segmento aqui, ó. Os pontos dele, ó, vou chamar aqui de P, tá? Ó, eles estão a uma mesma distância, tanto de A quanto de B. Concorda? Ó? Qualquer ponto que eu marcar aqui, ó, porque a questão disse equidistante. Tá? Então, vários pontos eu posso marcar. Então, eu vou chamar essa reta aqui de reta T. Ó. Então, o lugar geométrico que eu quero encontrar é essa reta T. Quem é essa reta T? Então, é a equação dessa reta. E aí eu tenho os pontos A e B. Ó. Quem são os pontos A e B? 2 e 2 e 4 e 1, né? 2 e 2 e 4 e 1. Esse ponto aqui eu não sei quem é, então eu vou chamar de x e y, tá? Ó, poderia chamar qualquer um aqui de x e y. Então, eu vou chamar aqui de x e y, então eu vou chamar ele de P, tá? Ó. Aí, ó, como tem que ser equidistante, a distância de A até P deve ser a mesma distância de B até P. Então, eu vou calcular a distância entre um ponto e uma reta, a distância entre dois pontos, desculpa, das duas, ó, de A até P e de B até P. E como a distância é a mesma, eu vou igualar, beleza? Ó, a distância de A até P é a mesma distância de B até P. Aí é só jogar na fórmula da distância, né? Ó. A raiz de x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a raiz de 4 menos x menos 4 ao quadrado, né? Ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. Como aqui, ó. Só fiz isso, ó. X menos 2, y menos 2. X menos 4, y menos 4, menos 1, tá? Botei na fórmula. Eleva os dois números ao quadrado, né? Ó. Corta as raízes. Aí você vai ficar com isso e com isso. Aí você vai resolver. Beleza? O quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Vamos lá, ó. Tá resolvidinho aqui, ó. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Tal, tal, tal. Aqui também. Aí o que que ficou? Ficou, cancelou, né? Ó.
x ao quadrado com y ao quadrado do primeiro membro, com x ao quadrado e y ao quadrado do segundo membro. Aí você ficou com isso aqui, ó. Vou escrever, tá? Você pode acompanhar aí pela resolução do livro. Menos 4x, menos 4y mais 8. E do outro lado, ficou 17 menos 8x menos 2y. Beleza. Aí é só passar todo mundo para o primeiro membro e deixar igualado a zero, que você vai encontrar a equação da reta. Vamos lá, passando esse 8x para cá positivo, vai ficar 4x. Passando esse 2y para cá positivo, vai ficar menos 2y. Passando esse 17 para cá negativo, vai ficar menos 9. Igual a zero. Então, essa é a equação dessa reta aqui, ó. Dessa reta T. Aí, quem é esse ponto P? Né? Ponto P é o ponto médio desses dois aqui. Então, é só calcular a média, ó. 4 mais 2, 6. Dividido por 2, fica 3. 1 mais 2, 3. 3 dividido por 2 é 3 sobre 2. Então, o ponto P é 3 e 3 sobre 2. E o lugar geométrico é a equação da reta, que é 4x menos 2y menos 9 igual a zero. Por que é a equação da reta? Porque qualquer ponto que tiver nessa reta aqui vai estar equidistante dos pontos A e B. Vai estar uma mesma distância. Beleza? O segundo exemplo, pessoal, calcular obter o lugar geométrico dos pontos equidistantes a essas retas aqui, ó. Beleza? Bom, eu tenho a reta R e a reta S. O lugar equidistante é o ponto que está à mesma distância, né? O conjunto de pontos, ou seja, uma reta que está à mesma distância dessas duas outras retas. Eu vou chamar esse ponto de P, ó, e ele tem que estar à mesma distância de R e de S, concorda? Então, quer dizer que a distância do ponto P à reta R tem que ser igual à distância do ponto P à reta S. Então, é só calcular a distância entre o ponto e a reta. E o ponto P de coordenadas que eu não sei, x e y. Então, vamos lá. Qual é a fórmula da distância? Você pega o módulo da equação da reta, né? No caso da reta R, que é x mais 2y mais 1. Dividido pela raiz de A mais B ao quadrado mais B ao quadrado. Que no caso o A é 1 e o B é 2, né? Então 1 mais 2 ao quadrado. Igual a distância de P até R, que é S, tem que ser igual a distância de P até S. Pega a equação da reta S, que é 2x mais y menos 3. 2x mais y menos 3, ó. Dividido por quem? Módulo de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Como é que vai dar 5 e 5? Quando eu fizer o cross-thread, isso aqui vai cancelar, né? Ó. Então eu posso cancelar logo aqui. Então eu fiquei com a equação modular, ó. Esse módulo com esse módulo. Como que eu resolvo uma equação modular? Você tem que resolver por dois positivos e depois considerar o segundo membro negativo. Então, x mais 2y mais 1 igual a 2x mais y menos 3. Normal. Resolver normal. Resolvendo isso aqui, você vai chegar na reta x menos y menos 4 igual a zero. Só que não acabou. Você tem que resolver agora para esse aqui negativo, ó, que é a regra de equação modular. Então, vou repetir. X mais 2y mais 1. Aqui. E esse aqui é como se você multiplicasse ele por menos 1. Você tem que inverter o sinal de todo mundo, ó. Menos 2x, né? Porque estava 2x aqui. Mais y, então menos y. Menos 3, aqui vem mais 3. Aí resolve. Resolvendo, você vai encontrar 3x mais 3y menos 2 igual a zero. Então, essas são as duas retas que representam o lugar geométrico que a questão pediu, que representa a distância entre R e S, beleza? E aí, você pode observar que essas duas retas elas são perpendiculares. É como se a reta R e S fosse assim, ó. A reta R, a reta S, e tivesse duas retas que representam a distância entre elas, ó. Elas são perpendiculares, ó. Tipo, essa reta aqui que eu vou chamar de reta T e essa aqui que eu vou chamar de reta V, ó.
Então é como se aqui fosse a reta T e aqui fosse a reta V, ó. As duas representam pontos equidistantes de RS. Beleza? E é isso, o segundo exemplo. Agora aqui, pessoal, nós vamos para a página 60, tá? Página 60 é o seguinte. Ele vai falar sobre como representar graficamente uma inequação. Até então você só estudou como representar o gráfico de equação, né? E o gráfico da inequação, como é que ele é representado? Ele é basicamente a mesma coisa da equação, tá? O gráfico de uma inequação. Só que você tem que pintar um dos lados depois que você traça a reta. No nosso caso a gente só vai tracejar. Esse lado que a gente pinta, que a gente destaca, ele representa a solução da inequação. Porque a inequação ela pode ser maior que zero, menor que zero, maior igual, menor igual, não é? Então, quando você traça a sua reta da sua inequação, por exemplo, vamos supor que seja essa aqui, ó, reta T. Aqui é uma equação. Agora, inequação é o seguinte, vamos supor que seja maior que zero. Qual é o lado que a inequação é maior que zero? É da reta para cima ou da reta para baixo? É isso que a gente vai ter que discernir, tá? A diferença é só essa. Por exemplo, se você, eu vou explicar, mas se você encontrou que o resultado da sua inequação é dessa reta T para baixo, então você faz esse tracejado aqui, ó. O que significa? Que todos os pontos que estão abaixo da reta T fazem parte da solução da inequação. A gente rabisca assim porque a gente não vai pintar, né? Só que no livro, como você pode ver, ó, numa questão ele vai vir pintadinho assim, tá? Ó. Só que a gente só vai rabiscar porque a gente não vai perder tempo aqui gastando tinta pintando tudo e nem você pintando seu caderno. Então você só dá esses rabiscadozinhos que representa a solução da inequação, beleza? Então vamos lá, como que a gente vai fazer isso, ó? Vou te dar um exemplo aqui, ó. É muito simples, tá, gente? Ó, y menos 2x mais 4 maior ou igual do que zero. Menor ou igual do que zero. Vamos resolver, tá? Primeiramente a gente vai isolar o y. Ó, y vai ser... Vou considerar como equação, tá? Porque eu tenho que saber quem é a reta aqui, onde é que a reta passa. Então eu vou considerar como equação inicialmente, ó. Igual a 2x menos 4. Aí, eu vou apagar aqui, tá? A gente vai fazer a nossa equaçãozinha ali. Economizar espaço. Beleza, ó. Vamos encontrar dois pontos. Dois pontos já servem, né? Primeiro vamos trocar o x por zero, ó. Y é igual a 2 vezes 0 menos 4. Então, y é igual a menos 4. Então, um ponto que eu encontrei é o 0 e menos 4. Então, onde que está o ponto 0 e menos 4? 0 no x menos 4 no y. Vamos supor que seja aqui embaixo, ó. Menos 4. E o outro ponto mais fácil, já que eu troquei o x por 0, agora eu vou trocar o y por 0. Vai ficar 0 igual a 2x menos 4. Vai ficar x igual a 2, ó. Quem é o outro ponto? 2 no x, 0 no y. Sugiro que você sempre faça isso, porque é mais fácil calcular os pontos de coordenada 0. Então aqui, ó, no 2. Pronto, a gente já encontrou a nossa reta, ó. A nossa reta é essa. Essa retazinha aqui, que a questão chamou de alguma coisa. Não, eu vou chamar ela do que eu quiser, vou chamar de reta T, tá bom? Beleza, aqui até então a gente resolveu a equação, que é traçar a reta no gráfico. Agora a gente, para resolver a equação, a gente tem que pintar um lado. O lado de baixo da reta ou o lado de cima da reta? Qual que eu vou pintar? Qual que representa a minha solução? Bom, para você fazer isso, você vai substituir aqui, ó, um ponto qualquer que você quiser. Vamos lá. Mas você tem que saber onde é que está esse ponto, tá? Se esse ponto está abaixo da reta ou acima da reta. Qual é o ponto mais fácil de substituir? É o centro do plano cartesiano, ó.
o ponto 0, 0. Quando eu substituir o ponto 0, 0, se a sentença for verdadeira, quer dizer que o lado que você vai pintar é o lado em que está o ponto 0, 0, para cá. Se a sentença for falsa, significa que o ponto 0, 0 não está do lado da minha inequação. Então, eu vou pintar o lado de cá, tá? Ó. Então, vamos fazer isso. Ó. Você vai trocar o x e o y por 0 e 0. Vai ficar 0 menos 2 vezes 0, mais 4 menor ou igual do que 0. Olha o que aconteceu, ó. Sobrou quem? 4 menor ou igual do que 0. Essa sentença é verdadeira ou é falsa? O 4, ele é menor ou igual do que 0? Não é. Então, significa que o ponto 0, 0 está do lado errado. Ele está do lado falso da minha inequação. Então, eu devo pintar o lado dele? Não. Por quê? Porque a sentença deu falsa. Se a sentença tivesse dado verdadeira, que fosse verdade, eu ia pintar esse lado aqui, ó. Mas deu falsa. Então, quer dizer que o lado correto, que faz parte da solução da inequação, ó, é esse ladinho aqui, ó. Então, eu vou pintar a parte da direita da minha reta. Beleza? Então, o livro mostra claramente aí que, ó, a resposta da inequação, ó, é essa parte aqui abaixo da reta, ó. Justamente pelo que eu fiz ali, substituir o ponto 0, 0. Então, você pode estar sempre substituindo esse ponto aí, que ele é o mais fácil. Detalhe, o que muda na solução do gráfico, ó? Bem aqui, ó. Se for maior ou menor que 0, não sei se você está observando aqui, ó, tá pontilhado, tá vendo? A linha do gráfico, ela tem que ser feita pontilhada, se for maior ou menor que 0. Se for maior igual ou menor igual, a linhazinha, ó, não é pontilhada, ó, ela é constante, tá? Então, eu fiz a linha aqui assim, porque aqui era menor ou igual. Se fosse apenas menor, a minha linha aqui, ó, eu teria que fazer ela, ó, pontilhada, tá? Ó. Isso aqui diferencia se o sinal da inequação é de maior ou de menor, tá? No gráfico. Beleza? Acho que todo mundo entendeu, né? Então, vamos passar aqui para a página 61. Ó, a página 61, ela fala de inequações envolvendo circunferências. Como que você vai fazer a resolução gráfica? É o mesmo raciocínio da inequação que eu acabei de fazer. Só que em vez de uma reta, como é uma circunferência, você vai fazer o círculo. Aí, se a solução estiver do lado de dentro, você pinta a parte de dentro do círculo. Se estiver do lado de fora, você pinta a parte de fora, tá? A mesma coisa. Vamos por exemplo aqui, ó. Resolver graficamente, página 61, tá? Ó, a inequação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y mais 1 menor que 0. Beleza. O que a gente pode fazer aqui? O que a gente tem que fazer inicialmente? A gente tem que descobrir quem é o centro dessa inequação e quem é o raio. Então, a gente vai completar quadrados, né? Ó. Vou pegar o pincel azul aqui, ó. X ao quadrado menos 2x. Quem é que eu tenho que completar aqui esse quadrado? Tem que ser o mais 1, né? Para isso aqui virar um trinômio quadrado perfeito. Então, no final aqui eu vou ter que somar mais 1 desse lado. Aí, ó. Y ao quadrado menos 4y. Quem é que completa esse quadrado? Para virar o trinômio quadrado perfeito, tem que ser mais 4. Aí esse 1 vai passar negativo. Como eu somei 1 e 4 nesse membro, eu tenho que somar 1 e 4 nesse membro também. O 1 vai cancelar com 1. Então, eu fiquei com x menos 1 ao quadrado, né? Fatorando esse trinômio, mais y menos 2 ao quadrado, fatorando esse trinômio. E aqui, 2 ao quadrado, né? Ou vou deixar até 4 mesmo, tanto faz. 4. Então, quem é o centro? Ó, o centro é o ponto 1 e 2. E o raio é a raiz disso aqui, né? No caso, a raiz de 4 é 2. Então, onde que está essa circunferência? Ó? Se o raio é 2 e o centro é o 1 no x e 2 no y, ó. 1 no x e 2 no y. Então, vamos supor que o centro, vou botar esse 2 aqui, ó. O centro seja aqui, né? Ó. Beleza. Então, a minha circunferência ela vai ficar mais ou menos assim, ó.
Não é? Tranquilo, beleza. Aí tá a nossa circunferênciazinha. Mas não é uma equação de uma circunferência, é uma inequação de uma circunferência. Então eu tenho que pintar ou a parte de dentro ou a parte de fora. Aí eu vou usar o mesmo raciocínio da inequação que eu acabei de fazer. Ó. Eu vou substituir um ponto qualquer aqui e vou ver se a sentença é verdadeira. Beleza? Que ponto que eu vou substituir? Esse ponto aqui, ó. O ponto 0 e 0. E vamos ver o que dá. Se eu substituir esse ponto 0 e 0 e der uma verdade, a parte que eu tenho que pintar é a parte de fora, porque ele está do lado de fora. Se der uma falsidade, então quer dizer que eu tenho que pintar a parte de dentro. Tudo vai girar em torno do ponto 0, 0. Porque se ele estiver fora ou se ele estiver dentro, a resposta vai mudar. Tá, ó, se o ponto 0, 0 estivesse dentro, e quando eu substituir, se a sentença fosse verdadeira, então eu ia pintar a parte de dentro, porque ele está dentro da circunferência. Agora, se ele estivesse na parte de dentro e quando eu substituísse ele, desse uma sentença falsa, então eu ia pintar a parte de fora. Você tem que se ligar nisso, beleza? Então vamos lá, vamos substituir o ponto 0 e 0. 0, 0, 0 e 0. Ficou só quem? 1. 1 é menor do que 0? 1 é menor do que 0? Não. Então esse ponto aqui deu uma sentença falsa. Então ele do lado de fora, como ele está do lado de fora, como deu falso, não pode, a resposta não pode estar do lado de fora, porque deu falso. Então a resposta está do lado de dentro, tá? Ó. Então quem é que eu devo pintar? A parte de dentro aqui, ó. A resposta é toda a minha circunferência, tá? Ó. Aí aqui tá bem pintadinho, ó. Se fosse do lado de fora, só a circunferência estaria em branco e toda a parte externa do gráfico estaria pintada, tá? Vamos pegar um ponto de dentro aqui para você ter certeza, ó. O ponto 1 e 1. Concorda que o ponto 1 e 1 está do lado de dentro, ó? O ponto 1 e 1 está do lado de dentro. Então vamos trocar aí para você ver como vai dar uma sentença verdadeira, ó. 1 ao quadrado é 1. 1 ao quadrado é 1. 2 vezes 1 é 2, 4 vezes 1 é 4, mais 1. Ó, 1, 2, 3. 3 menos 6 dá menos 3. Menos 3 é menor que 0? É. Então a sentença é verdadeira. E o ponto que eu peguei está do lado de dentro. Então, a parte verdadeira que eu vou pintar é a parte de dentro. Então não tem erro. É só você fazer isso, beleza? Vamos lá, pessoal, ó, página 65, as cônicas, ó, muita teoria, tá, ó, e fórmula. A parábola, a elipse e a hipérbole são cônicas, por serem obtidas em secções de superfícies cônicas. Na ilustração a seguir, as cônicas são curvas determinadas pela intersecção de um plano com a superfície cônica. Então, por exemplo, você está vendo aqui, ó, que esse planozinho aqui, ó, ele cortou, deixa eu pegar aqui uma caneta, ele cortou bem aqui, ó, aí ele formou isso aqui, ó, tá vendo, ó? Então, isso aqui que ele formou é chamado de eclipse, esse segmento aqui, essa forma geométrica. Aqui o plano já cortou de outra maneira, ó, ele formou esse desenho aqui, ó, então isso aqui é uma parábola, e aqui o plano já cortou assim, ó, verticalmente, então formou outro desenho, que desenho foi esse, ó, uma hipérbole, ó. Um segmento aqui e um segmento aqui. Parecendo um encontro de duas parábolas, nós vamos estudar cada uma mais especificadamente agora, tá? Então vamos lá. A primeira que a gente vai ver é na página 66, é a elipse. De boa, ó. Olha que a elipse aqui, ó. Ela não é exatamente uma circunferência, ela é achatada, tá? Ó. Então aqui, ó, tá um exemplo, ó. O plano passou aqui, ó, e cortou a cônica, formando esse formato aqui, ó. E esse formato é esse aqui, ó. É um formato de elipse. Então vamos lá. A elipse surge quando seccionamos um cone por um plano inclinado em relação ao eixo, interceptando todas as diretrizes. Beleza. Por meio da geometria analítica, podemos determinar a expressão que relaciona todos os pontos pertencentes à elipse. Ou seja, temos uma fórmula para representar a equação da elipse. Então, a elipse, o que é que você precisa saber que ela tem, ó?
ela tem esse A1 e esse A2, esse B1 e esse B2. O que é isso? Ó? A distância do A1 para o A2 é chamado de eixo maior. Cadê? Aqui, ó, eixo maior. A distância do B1 para o B2 é chamado de eixo menor. Ok? Aí você tem, ó, esse F1 e esse F2, que são os focos. Ó, são os focos da elipse, beleza? O que mais que a gente tem? A gente tem o centro, aqui o centro O, beleza? E aí a gente tem várias distâncias, ó. A medida de F1 para F2 é chamado de 2C. É a distância focal, ou seja, a distância daqui para cá, desse F1 para esse F2. É chamada de distância focal, distância entre os focos. A distância do F1 para o O e do O para o F2 é chamada de semidistância focal, que é a distância de um foco até o centro, tá? Ó? Semidistância focal. O que mais que a gente tem, ó? A medida do eixo maior, eu já falei. Semi-eixo, ó. Semi-eixo é a distância desses pontos aqui até o centro, ó. Então, qual é o semi-eixo maior? É a distância do A até o centro O. Beleza? Qual é o semi-eixo menor? É a distância do B até o centro O. Beleza? Por isso que eu disse que tem muita teoria. Também tem muita teoria para a hipérbole e para a parábola. Do mesmo jeitinho que tem aqui na elipse, né? Já falei do semi-eixo menor, né? Que é a distância do B até o O e do B2 até o O. E aí tem os vértices, ó. A1, A2, B1 e B2. Os vértices da elipse. E tem uma coisa muito importante chamada de excentricidade da elipse, que é a divisão de C sobre A, tá? C sobre A. Quem é C? C é a semidistância focal, tá? É a distância de um foco até o centro. E A, quem é A? É a medida do semi-eixo maior, a distância de um dos vértices aqui, ó, do A até o centro. Então, quando você divide C por A, você tem a excentricidade. E a excentricidade de uma elipse tem que estar sempre entre 0 e 1. Sempre entre 0 e 1. Ai, eu cansei até o braço. Mas vamos lá. Aqui, ó, a gente fala sobre o Teorema de Pitágoras. Onde que a gente pode aplicar o Teorema de Pitágoras aqui, ó? Aqui, você está observando esse triângulozinho retângulo, né? Ó? Entre a semidistância focal e a semidistância focal menor, do menor aqui, ó. Então, aqui funciona como hipotenusa. Esse Czinho aqui, né? O A funciona como hipotenusa. O C é a semidistância focal. E o B é a medida do semi-eixo menor. Então, esses três constantes aqui, você pode utilizar o teorema de Pitágoras, que é muito importante para você encontrar, tá? Beleza? E aqui a gente tem a equação reduzida da elipse. Só que estão duas, tá, gente? Você tem que ter cuidado, ó. Vamos lá. A equação reduzida da elipse com o eixo maior paralelo ao eixo x. Como assim? A elipse pode vir assim, ó, eixo x, eixo y. Eixo x, eixo y. Ela muda a equação de acordo com o formato dela em relação ao plano cartesiano, ó. Se ela vier assim, ó, o eixo maior, que é esse aqui, né, ó, o A1, o A2, ó, eles são paralelos ao eixo x. Então, equação da elipse com o eixo maior paralelo ao eixo x. Se o desenho for esse, a equação que você vai utilizar é essa. Beleza? Agora, se não for, ó, aqui ela é reduzida, tá? Ó, a equação reduzida e aqui quando ela passa pela origem, tá? Ó, aqui é quando os pontos, o centro dela não é a origem, por exemplo. Como assim a origem, ó? Ó, se o centro dela for a origem do plano cartesiano, você usa essa aqui, tá? Ó, x ao quadrado
sobre A ao quadrado mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Se o eixo maior for paralelo ao eixo X e o centro for em 0, 0, você usa essa. Se o centro não for em 0, 0, mas o eixo maior for paralelo ao eixo X, você usa essa de cima, ó. X menos x0 ao quadrado sobre A ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Beleza? Tranquilo. Agora, se o eixo maior for paralelo ao eixo Y, tá, ó, aí já muda, tá? Ó, se o eixo maior for paralelo ao eixo Y, a fórmula já muda, ó. É essa aqui que tá aqui atrás, ó. Você inverte o A com o B, beleza? Na fórmula aqui, ó, é A ao quadrado, B ao quadrado. Por quê? Porque ela é paralela ao eixo X. Ela sendo paralela ao eixo Y, é quase a mesma fórmula, só que você inverte o A com o B, beleza? Então, lá na atividade que vai aparecer, não vai ter segredo, vai ser só você jogar na fórmula, tá? Beleza? Vamos aí continuar, deixa eu apagar o quadro. Ó, aqui a gente tem um exemplo, ó, uma questão da Universidade Federal da Paraíba, é uma elipse. Aí ele fez todo o texto, deu vários pontos da elipse e basicamente o F1 e o F2 são dois postes do enunciado da questão. Ele quer saber qual é a distância entre esses dois postes. Isso aqui nada mais, nada menos é do que a distância entre os focos. Então como que resolve? Ó, ele deu a distância aqui que era 50 e essa distância aqui que era 30. Aí você calculou o teorema de Pitágoras e encontra, ó, o D, que é a distância do foco 2 ao centro. E esse D deu 40. Só que a distância do foco 1 ao centro é a mesma do foco 2 ao centro. Então ele só multiplicou por 2. Ó. Então a distância entre os focos é de 80 metros. Então é uma questão simples que você pode assim se assustar, mas é bem simples as questões sobre cônicas, tá? O negócio é porque as fórmulas são muitas e para se lembrar realmente dá muito trabalho, é complicado. Mas não é muito difícil, tá, gente? Vamos passar para a próxima aí. Ó, agora nós vamos falar da parábola. Ó. Ó como é que surgiu a parábola aqui, ó. Ela surgiu pelo plano cortado aqui, né, ó, paralelo à geratriz. Aí forma uma parábola, tá, ó. Então aqui tá o desenhozinho da parábola, você já conhece ela, né, pela equação do segundo grau, beleza? E aí tem os elementos da parábola, ó. São menos do que o da elipse, tá, ó. O foco da parábola, tá aqui, ó, o foco. O vértice da parábola, tá abaixo do foco, que é onde cruza o eixo Y. Tá, ó. No caso é o menor ponto, né, que coincidiu com tocar no eixo Y. A reta R, ó, já aqui não coincidiu, ó, que é o vértice, tá, ó. R é a reta diretriz, tá, ó. VF é o eixo de simetria da parábola. VF, a distância entre o vértice e o foco, tá? A distância P de F a R é o parâmetro. Quem é R? R é a reta diretriz, ó. Aqui está um exemplo melhor. Aqui está o eixo X, a reta diretriz está aqui em cima, tá? Ó, acima do eixo X, no caso. Aí o que acontece, ó? VF, você pode encontrar, ó, dividindo P por 2. Mas quem é P? P é a distância de F até R, beleza? A distância do ponto F aqui em cima, ó, é a distância do ponto F aqui em cima até a reta R, tá? Ó, que é a reta diretriz da parábola. A reta diretriz, ela sempre vai passar assim, ó, paralela ao vértice, tá? Se a parábola estiver assim, ó, ela passa sempre paralela ao vértice, ó. A parábola vai mudando, ó,
Mas a reta diretriz, ela passa sempre paralela ao vértice, beleza? Então, VF, que é a distância do foco ao vértice, é a distância de P dividido por 2. É a metade da distância de P. Quem é P? A distância P de F a R é o parâmetro. Então, ó, que o P aqui, ó, é a distância do foco até a reta diretriz. O que que significa isso? Que a distância da reta diretriz até o vértice é a mesma coisa da distância de V até F, tá? É como se V fosse um ponto médio da reta diretriz. Ó. Aqui é V, né? Ó. Aqui é F. E aqui vou botar aqui a reta diretriz, ó. Chamar de reta R. Então, essa distânciazinha aqui, ó, de V até R, é a mesma distância de F até V, tá? Por isso que ele botou que a distância de V até F, ó, a distância de V, o segmento VF, é P dividido por 2. Quem é P? P é isso aqui, justamente, ó, é a distância de F até a reta R, tá? Ó, é o P. Então, quer dizer que se aqui for 5, aqui é 5, tá entendendo? Essa distânciazinha aqui, ó, é a mesma dessa outra, tá bom? Beleza. Pronto, a gente já identificou, né, aqui todos os elementos da parábola. Agora a gente também tem 4 tipos de equação da parábola. Tá vendo como é muita fórmula? Bom, primeiro caso é igual na elipse, tá? Ó. Se a parábola passar pelo centro, se a parábola passar pela origem aqui, ó, tem uma forma. Se ela não passar pela origem, tem outra forma, tá? E a fórmula é sem o x e sem o x0 e sem o y0. Então é bem simples também de você entender isso, ó. Se a reta ela for paralela ao eixo x com concavidade voltada para cima, a fórmula é essa: x menos x0 ao quadrado igual a 2p vezes y menos y0. Se a coordenada for no centro, o x0 e o y0 são zero. Então vira isso aqui. É a mesma coisa, você nem precisa lembrar disso aqui, ó. Tá? Porque se a coordenada for no centro, aqui é 0, 0. Tá bom? Beleza. Aí tem outro caso, ó. A parábola sendo paralela ao eixo x, porém com concavidade voltada para baixo, ó. Aí a fórmulazinha é essa, tá? Ó, que é menos, tá? Menos 2p. Aqui, ó, é 2p, beleza? Quando a concavidade é voltada para baixo, fica negativo, beleza? Isso que muda. E aqui é se ela estiver no centro. Aí tem se a parábola não estiver paralela ao eixo y, não estiver paralela ao eixo x, estiver paralela ao eixo y, com a concavidade voltada para a direita, tá? Ó, a fórmula seria essa. Ó, o que que aconteceu, ó? Foi invertido o y menos y0 com o x menos x0, ó. Aqui, ó, o x menos x0 estava na frente. Quando você inverte o eixo, o y menos y0 vem para frente. Então, é meio que uma fórmula você consegue descobrir todas as outras, porque você consegue associar. Mas você tem que ficar vendo, revendo, criando métodos na sua cabeça, beleza? Aqui, ó, essa é a coordenada do x, 0 e y0 for 0, né? Se ele passar pelo centro. Se eu usar essa de baixo aqui, que é mais simples. Beleza? E a mesma coisa acontece quando a concavidade é voltada para a esquerda, tá? Ó, quando a concavidade é voltada para a esquerda, o menos aparece, ó, o 2p fica negativo, mas ele mantém o y menos y0 no início, beleza? Então você consegue associar essas fórmulas aí, aprendendo apenas uma. Só pelo desenho você já consegue ver quem que vai mudar de posição, beleza? Então essas aí são as fórmulas para a equação da parábola. Pessoal, vamos fazer o exemplo aí da página 70. Essa é a equação que representa a equação de uma parábola. E ele quer saber quem é
Determinar as coordenadas do vértice, as coordenadas do foco, o parâmetro e o sentido da parábola. Se ela é com cavidade voltada para cima ou para baixo. Bom, a gente tem que transformar isso aqui exatamente igual à equação da parábola. Então, como é que é a equação da parábola? Ó, vamos só esboçar ela aqui, ó, para a gente ter uma noção. Qual é a equação da parábola? X menos x0 ao quadrado igual a 2p, que multiplica y menos y0. Não é isso? Então, a gente tem que deixar isso aqui mais ou menos dessa forma aqui. Então, como a gente sabe que o primeiro membro aqui está ao quadrado, então o que eu vou fazer? Eu vou deixar só o x aqui, o x que está elevado a 2, ó. Então, 3x ao quadrado menos 18x. Aí vou passar para lá o menos 8y e o menos 35. Beleza? Certo. Pessoal, isso aqui para ser um trinômio quadrado perfeito eu tenho que completar o quadrado, ó. Quem é que eu tenho que completar aqui? Quem é que eu posso completar? Você vai ter que ser esperto aqui, ó. Ó, 3x ao quadrado menos 18x mais 27, ó. Por que mais 27? Eu vou fazer de outro jeito, que é melhor para você. Vou evidenciar o 3 aqui, ó. 3, aí vai ficar x ao quadrado menos 6x, né? E aqui repete, menos 8y menos 35. Ó, eu quero que esse parênteses aqui vire um trinômio quadrado perfeito, para eu poder fatorar e ele virar isso aqui, ó. Então eu tenho que fazer igual a gente já fez muitas vezes no assunto anterior, que é completar quadrados. Quem é que eu posso somar aqui para isso aqui virar um trinômio quadrado perfeito, ó? X ao quadrado menos 6x mais 9, né? Ó, se eu somar mais 9, eu posso fatorar isso aqui porque virou um trinômio quadrado perfeito. Aí menos 8y menos 35. Aqui eu tenho que somar o mesmo valor que eu somei aqui. Só que eu não vou somar mais 9 aqui. Por quê? Porque aqui tem um 3 multiplicando, ó. 3 vezes 9 vai dar 27. Então, na verdade, eu coloquei um 9 aqui, mas eu aumentei 27 unidades no primeiro membro. Então, aqui eu tenho que somar também 27 unidades e não 9, tá? Cuidado com isso, porque tem um 3 multiplicando. Aí, ó, olha só, ó. Isso aqui é um trinômio, ó. 3 vezes, fatorando isso aqui, fica x menos 3 ao quadrado, ó. Já está aparecendo com a fórmula, né, ó. Menos 8y, aqui vai dar menos 8, né? Menos 8. Beleza? Eu vou passar o 3 dividindo, ó. X menos 3 ao quadrado é igual a... Vou evidenciar o 8 logo aqui, tá, gente? Ó, evidenciando o 8, eu vou evidenciar o menos 8, né? Então, evidenciando menos 8, a gente vai ficar com quem? A gente vai ficar com menos 8, que multiplica y menos 1, né? E aí eu vou passar o 3 dividindo. Beleza? Ó, x menos 3 ao quadrado é igual a... Pessoal, observe que aqui, ó, tem 8, né? E aqui o P foi multiplicado por 2. Então, eu vou tirar esse 2. Se eu dividir o 8 por 2, fica 4. Então, eu vou escrever aqui da seguinte forma. Ó. Vou deixar o 3 aqui ainda, tá? Ó. Menos 2 vezes 4, que multiplica y menos 1, tá? Ó. Porque esse menos 2, ele tem que aparecer, ó, por causa da fórmula. No caso, é menos, então já sabe que a concavidade é voltada para baixo. Beleza, ó. Tá quase terminando. Vou só passar o 3 dividindo. X menos 3 ao quadrado igual a menos 2 vezes 4 dividido por 3 vezes y menos 1. Ó, finalmente conseguimos transformar essa equação aqui na equação da parábola exatamente igual à fórmula. Então, ó, agora a gente já pode saber tudo. Ó. Quem é o vértice? É o x0 e o y0. Então, o vértice... Tá aqui, ó, 3 e 1. O vértice é 3 e 1. Quem mais que a questão pediu, ó? O vértice, quem é o parâmetro? O parâmetro, ó, menos 2 vezes P. Ó, menos 2 vezes quem? 4 terços, ó. Então, nosso parâmetro tá aqui, 4 terços. Quem mais? Quem mais que
que a questão pediu? Parâmetro, coordenadas do foco. Ah, concavidade, ó, sentido da sua concavidade. Como está -2, a concavidade da parábola, né, ó, assim, ó, com certeza ela está aqui, para baixo. Então, a concavidade é para baixo, o sentido, para baixo. Tá faltando só as coordenadas do foco, deixa eu apagar para escrever elas. Ó, como é as coordenadas do foco, o que você tem que fazer? Ó, a sua parábola, vamos supor que ela esteja assim, ó. Ó, aqui é o vértice, né, ó. E aqui, ó, é o foco. Se aqui é o ponto 3 e 1, daqui para cá é uma linha reta. Então, você tem que somar quem aqui, ó. Quem é esse VF? Esse VF, a fórmula já nos diz lá no começo, ó. O VF é a metade do parâmetro. Então, vou pegar o parâmetro, que é o parâmetro, 4/3. E vou dividir por 2, ó. VF é 4/3 dividido por 2. Tá, ó, conserva a primeira. Vezes o inverso da segunda. Então, o VF vai dar 2. Vai simplificar, né? Ó, 2/3. Então, essa aqui é a minha distância do vértice até o foco. Mas eu não descobri os pontos ainda, eu vou ter que descobrir agora. Então, ó, o nosso foco, o nosso VF é 2/3. Então, daqui para cá, você tem que fazer o quê? Subtrair 2/3. Concorda comigo? Subtrair 2/3 de quem? Da coordenada y, ó. Porque a coordenada x é a mesma, ó. Aqui não é o ponto, ó. 3 e 1, não é? Então, o foco, ele também tem coordenadas 3 e quem? Aqui eu tenho que saber quem é, ó. Então, eu tenho que pegar 1 menos essa distância aqui, ó. Quem é essa distância? A distância daqui para cá, quem é? 2/3. Então, 1 menos 2/3, tá? Que vai dar 1/3. Então, a coordenada do foco é 3 e... Não é menos 1, né, gente? Perdão, gente, ó. Aqui é menos 1, ó. Bem aqui, ó. É menos 1. Beleza? Se é menos 1, aí vai ficar, no caso, menos 5/3, tá? Quando eu tiro a minha MC aqui. Então, é 3 e menos 5/3. Então, para descobrir o foco, você sempre tem que fazer isso. Você tem que saber qual é a distância de V e F. E nesse caso aqui, eu tive que subtrair a coordenada do vértice menos a distância aqui para encontrar a coordenada do foco. Tá bom? Porque a concavidade era voltada para baixo. Se a concavidade fosse voltada para cima, aí eu somava. Tá bom? Então é isso. Conseguimos aí resolver o exemplo da página 70. A nossa última cônica, gente, é a hipérbole. Bom, a hipérbole, ela origina-se da secção de dois cones com vértices em comum, tá? Ó, e o plano cortando esses dois cones paralelo ao eixo. Então, forma essa figura aqui, ó. Tá? É como se fosse, se assemelha, né, a duas parábolas, uma de frente para a outra. Tá? E a definição sejam F1 e F2 dois pontos distintos no plano alfa, de modo que a distância de F1 para F2 é igual a 2C, tá? A distância entre os focos, sendo essa distância sempre maior que zero. Então, chama-se hipérbole o conjunto de pontos, de todos os pontos P de alfa, tais que obedecem essa regrazinha aqui, ó. Em outras palavras, a hipérbole é o lugar geométrico dos pontos cuja distância em módulo até dois pontos fixos é constante. Bom, é uma definição, não tem o que discutir. Esse é o conceito, né? Beleza, vamos para os elementos, que é o que importa, tá? O que mais importa. Porque você tem que saber quem são os elementos para poder resolver as continhas, tá? Deixa eu pegar aqui a caneta. O centro é bem parecido com a elipse, tá? Ó. O centro, ó. F1 e F2 são os focos da hipérbole, ó. F1 e F2, eles estão sempre atrás da curvinha, ó. Beleza?
A medida de F1 até F2 é dita 2C, tá? Ó. A medida de F1 e F2 é chamada de distância focal. Beleza. Distância focal. A medida de F1 para o centro e F2 para o centro é só C, tá? Ó. A medida de F1 para o centro e de F2 para o centro é só C. Tá? É chamada de semidistância focal, que é a metade. Agora vamos para os eixos, ó. O A1 e o A2, do A1 para o A2 é chamado de eixo real, tá? E a metade, né, é chamada de semi-eixo real, né? A metade, a distância do A2 para o O, o centro, e do A1 para o O. É chamada de semi-eixo real, que é a metade do eixo real, tá? Aí, beleza. Aí, ó, o B1 e o B2, ó, a distância entre eles é chamada de eixo imaginário, tá? Ó. E a metade da distância, que é do B1 para o centro e do B2 para o centro, é chamado de semi-eixo imaginário. Beleza? E aí, como você está vendo, ó, ele chamou aqui a distância de A para o centro de A, a distância de B para o centro de B, formando um triângulo retângulo, onde a distância entre os vértices aqui, ó, do eixo real e do eixo imaginário é chamada de C. Formou um triângulo retângulo, onde é válido o teorema de Pitágoras, beleza? Isso é importantíssimo para você resolver. Aí o A1, o A2, o B1 e o B2 são os vértices, tá? Os vértices da hipérbole. E a excentricidade, assim como tem na elipse, aqui também tem excentricidade, beleza? Só que a excentricidade aqui ela tem que ser menor do que 1, ela pode ser negativa. Desculpa, tem que ser maior do que 1, ela não pode ser negativa e nem menor do que 1. Já lá na elipse, ela tem que estar entre 0 e 1, beleza? A excentricidade, tá? E aí é válido também o teorema de Pitágoras, como vocês estão vendo aqui. Então aqui é só teoria. Ó, quanto maior a excentricidade da hipérbole, mais achatada ela é. Ela será em relação ao eixo transverso, ó. Quanto maior, mais achatada, ó. Excentricidade bem maior do que 1. Olha o jeito que ela fica, ó. A excentricidade próxima de 1, ó. Olha o jeito que ela fica. Tá vendo? Isso que significa excentricidade. Lá na elipse também tem isso, tá? Ó. Aqui, ó. Ó. Quanto maior for a excentricidade da elipse, mais achatada ela será. Excentricidade próxima de 0. Olha como é que ela é, bem redondinha, quase como uma circunferência. Quanto mais próximo de 0, a excentricidade se aproxima. A excentricidade se aproximando de 1, ó, ela é bem curvazinha, ó. Então, isso é a excentricidade, tá? Que mostra como que a elipse e a hipérbole vão ser achatadas ou não, tá bom? Para isso que serve a excentricidade delas. Então, beleza. Já que a gente já viu os elementos da hipérbole, agora a gente vai para as fórmulas. Tá, ó. Mesma coisa de sempre, ó. Se o eixo real for paralelo ao eixo x, você usa essa fórmula. Se o centro dela for no 0, 0, você usa essa aqui, tá? Então é tranquilo. X menos x ao quadrado dividido por a ao quadrado, beleza. Se o eixo real dela for paralelo ao eixo y, a fórmula muda, ó. Troca o a com o b, beleza? O b ao quadrado estava embaixo do y, agora ele está embaixo do x, ó. Só trocar o a com b. Então, se for paralela ao eixo y, tá? O eixo real. Qual é o eixo real? O eixo real é a distância do A1 para o A2. Então, se for paralelo ao eixo x, a fórmula é essa. Se for paralelo ao eixo y, a fórmula é essa, beleza? Aqui, a gente tem um exercício resolvido, tá? Ó, sabendo que a excentricidade de uma hipérbole é igual a 3 sobre 5, a medida do eixo imaginário é de 24, né? Se é de 24, ó, ele já botou aqui, ó, 12, que é a metade, né? Determinar a medida do eixo real e a distância focal. Ó, aqui, na excentricidade da hipérbole, é a mesma coisa que você faz lá na elipse, tá? Ó, para encontrar a excentricidade, você pega C sobre A. Então, se ele já te deu a excentricidade, olha que malandragem. Ele te deu a excentricidade, ó, 13 sobre 5. Então, quer dizer que, se a excentricidade é 13 sobre 5, quer dizer que o C é 13 e o A é 5.
Aí aqui, ó, é 13 e aqui é 5. Aí já era, jogou no Teorema de Pitágoras, você vai encontrar ó, o A igual a 13 e o C igual o A igual a 5 e o C igual a 13. Aí daí você já consegue calcular a medida do eixo real, não é 2A? Se o A é 5, então o eixo real é 10. E a distância do eixo focal não é 2C? Se o C é 13, então a distância é 26. Então, o que é chato disso aqui, como eu já falei, vou repetir, são as fórmulas. Mas resolver é muito fácil, cara. É só você jogar na fórmula. Não vai ter praticamente 90% das questões, não vai ter nenhuma pegadinha para você errar. É só jogar na fórmula, beleza? E também você tem que aprender, né, os elementos. Porque se você não souber quem são os elementos, você não vai conseguir fazer nada. Porque você vai se confundir todo. Então quando você for fazer essa atividade, você fica sempre voltando aqui na página e vendo quem são os elementos direitinho para você não errar. Tá? Então vamos marcar aí algumas questões para vocês fazerem. Vou tirar algumas para não ficar tão grande, tá? Pessoal, como hoje, parte da tarde, eu vou mandar todas as resoluções para vocês, eu não vou selecionar questões, tá? Vou deixar para vocês fazerem as questões da atividade do capítulo 4, beleza? Não vai precisar vocês me enviar essas questões, tá, gente? Ah, mas não vou fazer mais porque não vai precisar enviar. Você que sabe. Vai cair seu simulado, você que vai estudar para o seu Enem, você que tem que correr atrás. Tá? Então, tenha consciência. Se você quiser fazer, beleza. Senão não precisa, não tem o que fazer. Aí vai dar sua consciência. Então, a atividade que é para vocês fazerem é do capítulo 4, atividades, tá? Da primeira parte e da segunda parte. Eu vou mandar resolvido para vocês, igual no mês passado, e vocês vão me mandar as questões que vocês tiverem dúvidas. Ah, eu não consegui, mesmo com a resolução, eu não consegui entender essa questão, professor. O senhor pode explicar? Aí eu vou fazer essas questões que vocês tiverem dúvida para a aula de terça, já que o simulado é na quarta, beleza? Então é isso, gente. Valeu. Boa sorte aí no simulado de vocês. Já vão se preparando que vai dar tudo certo. E é isso. Valeu aí e até a próxima aula.